Olá, meus amores. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à matéria que a gente iniciou na semana passada, falando sobre as teorias demográficas. Então, só para recapitular, para a gente lembrar um pouquinho o que a gente já falou, né, sobre esse assunto, nós vimos na aula passada que as teorias demográficas, né, são propostas que têm o objetivo de entender o funcionamento, né, das dinâmicas populacionais e que consequências essas dinâmicas, principalmente a questão do crescimento populacional, vai ter como resultado na sociedade. Então, que consequências essas dinâmicas populacionais, principalmente a parte do crescimento, vai resultar na sociedade. E aí nós vimos que essas teorias foram desenvolvidas em diferentes contextos históricos. Na aula anterior a gente falou de duas teorias, né? Da teoria malthusiana, que foi proposta no século XVIII por Malthus, e da teoria neo-malthusiana, que ganha força depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, já no século XX, praticamente no começo, né? No finalzinho da primeira metade do século XX e começo da segunda metade do século XX. Então, é importante destacar o contexto histórico em que cada uma dessas teorias demográficas foram formuladas, foram pensadas, né? Porque esse contexto vai dizer muito das suas propostas, das suas ideias. Então, a teoria malthusiana, em linhas gerais, né? Quem tiver dúvida, volta lá na aula passada para tentar entender um pouquinho melhor. A teoria malthusiana vai dizer que a população cresce muito mais rápido, ou seja, ela cresce num ritmo de progressão geométrica e a produção de alimentos cresce num ritmo mais lento, o ritmo da progressão aritmética. E por isso, né, a gente entraria em colapso 200 anos à frente da proposta dessa teoria. Então, para Malthus, lá no século XVIII, 200 anos depois, nós estaríamos vivendo um colapso por falta de alimentos, já que o ritmo de crescimento da população era muito mais acelerado do que o ritmo da oferta de crescimento. E, no caso da teoria neo-malthusiana, o que vai ser dito, né, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial é que os países são pobres porque eles possuem um número muito alto de população. Então, na verdade, a pobreza estava associada, né, a esse alto número de filhos. Então, as pessoas eram pobres porque elas tinham muitos filhos. Essa teoria foi desenvolvida e era muito aceita pelos países desenvolvidos, né, aqueles mais ricos. E nós vimos que isso não tem fundamento, já que países como os Estados Unidos e China, que são as maiores economias do mundo, têm aí as maiores populações do mundo também. A China, principalmente, é a segunda maior economia do mundo e possui a maior população mundial, né? Então, essa teoria não se sustentava. E hoje nós vamos dar continuidade falando, né, desse assunto, das teorias demográficas, e focando a teoria reformista marxista, tá? Essa teoria, ela também vai se destacar a partir do século XX, tá? E ela vai ser uma forma, né, da teoria neo-malthusiana. Enquanto a teoria neo-malthusiana era muito popular nos países desenvolvidos, a teoria reformista marxista vai ser, né, pensada pelos países subdesenvolvidos. Por quê? Essa teoria reformista, ela vai se opor ao que essas teorias malthusianas estão dizendo. Tanto a teoria malthusiana, propriamente dita, quanto a neo-malthusiana. Por quê? Se eu não me engano, se eu não falei na aula passada, eu vou estar falando agora. Quando a gente fala de Malthus, né, quando a gente fala das teorias malthusianas,
seja ela a neomalthusiana, a malthusiana ou a ecomalthusiana que nós vamos ver na aula de hoje, toda vez que essa palavra, esse termo, né, referente a Malthus aparece em uma teoria populacional, o maior problema pensado por aquela teoria é a questão da população. Está na população. Então, Malthus vai dizer que o problema é que a população cresce demais, então vai faltar alimentos. O problema da teoria neomalthusiana é que a população tem muito filho e, por isso, as sociedades são muito pobres, né? Porque tem que ter muito gastos em políticas públicas para atender essa quantidade grande de população. Então, sempre o problema está no quantitativo populacional. O problema sempre vem da população, e principalmente da população pobre. Por isso que a teoria reformista marxista vai ser uma teoria que se opõe a essas teorias malthusianas, porque ela vai trazer um outro olhar para esses problemas que atingem a população. A população não é pobre, né, porque ela tem muitos filhos, como diz a teoria neomalthusiana. O problema não é o número de população que vai fazer faltar alimentos. A teoria reformista marxista ela vai trazer um olhar crítico para essa situação da população, do seu crescimento e os impactos que isso pode ter. Então, vamos observar aqui, né? Quais são os problemas que a teoria reformista marxista vai apontar? Primeira questão, a pobreza leva a um número elevado de filhos, né? Então, aqui ela já está se opondo ao que diz a teoria neomalthusiana. Às vezes, quando a gente fala de maneira muito rápida, pode parecer que a gente não perceba a pequena diferença que existe nessa frase para a proposta da teoria neomalthusiana. Aqui, para os adeptos da teoria reformista marxista, o problema está na pobreza, que vai fazer com que as pessoas tenham um alto número de filhos. Então, a pessoa muito pobre, ela tem um alto número de filhos por conta dessa pobreza. Ela não tem acesso à escola, ela não tem acesso a métodos contraceptivos, à informação. Quanto mais pobre, né, menos acesso a esses recursos. Ou seja, provavelmente as pessoas têm mais dificuldade em saber como evitar uma gravidez, né? A gente já teve em sala de aula vários debates quando a gente falou de população sobre isso. Mesmo que pareça um pouco fora da realidade, as pessoas não terem ideia de como evitar uma gravidez em pleno século XXI, isso é mais real do que a gente imagina, né? E a teoria reformista marxista, ela vai olhar justamente para essa questão que as pessoas pobres não têm condições de ter acesso a uma boa educação, a uma boa formação, à saúde, e por isso elas têm um número elevado de filhos. Ao contrário do que a teoria neomalthusiana diz, que as pessoas têm muitos filhos e por isso elas são pobres, né? Aqui há uma oposição, tá? Que é importante destacar, é uma diferença muito importante entre essas teorias. E aí o que acontece? Como eu acabei de falar para vocês, né? Uma baixa escolaridade, pouco acesso à informação, sem acesso a métodos contraceptivos, devido à sua pobreza, essas pessoas vão ter um elevado número de filhos. Então o problema surge aí. Por serem muito pobres, vão apresentar uma mais elevado, tá? Então, o crescimento vegetativo acaba sendo uma consequência e não uma causa, né, do subdesenvolvimento. Por quê? Vamos entender isso aqui, né? Vou ler essa frase de novo para ficar claro para vocês. O elevado crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento da população, ele é uma consequência do subdesenvolvimento. A população cresce
porque ela é uma população pobre, sem acesso a essa escolaridade, a essa saúde, a essa educação, a essa informação, e por isso eles têm muitos filhos. Então, há um crescimento populacional. E esse crescimento populacional, ele não é uma causa da pobreza. Pelo contrário, ele vai ser fruto dessa pobreza, né? A teoria neo-malthusiana diz que os países são pobres porque há muitos filhos. As pessoas têm muitos filhos. Por isso esses países são pobres. Então, eles dizem que o subdesenvolvimento é uma causa, né? É uma consequência da pobreza, desse número alto de filhos. No caso da teoria reformista marxista, é totalmente o oposto. As pessoas têm muitos filhos e esse número alto de filhos é fruto, né, dessa baixa escolaridade, desse baixo acesso à informação, e por isso a pobreza acaba se reproduzindo. Bom, e aí qual seria a solução, né, para resolver esse problema? Se as pessoas são pobres e por isso tem um número alto de filhos, e isso reforça o subdesenvolvimento, o que a gente pode fazer para resolver isso? A teoria reformista marxista vai propor que haja uma melhor, né, distribuição de renda, ou seja, uma reformulação nas políticas socioeconômicas que possa favorecer esse grupo social menos favorecido, né, menos desenvolvido economicamente. Então, a solução da teoria reformista marxista é que haja essa redistribuição de renda e algumas reformas socioeconômicas, tá certo? Gente, se houver dúvida, se vocês não entenderem alguma coisa que foi colocada aqui, usa a parte do post da agenda digital. Vocês não estão usando, né? Eu tenho colocado as aulas, vocês, às vezes, uma pessoa ou outra aparece lá e fala, ai, bom dia, professora, mas vocês não têm colocado lá as suas dúvidas, as suas observações. É importante que vocês estejam participando lá. Então, depois que assiste a aula, vai lá e coloca. Professora, eu não entendi isso, essa parte não ficou muito clara, você pode falar de novo, pode explicar melhor aqui. Vocês também sabem como entrar em contato comigo para qualquer dúvida, né? Mas é importante colocar lá, professora, essa aula foi boa, essa aula ficou muito confusa, porque aí eu também posso saber o que eu preciso preparar para a próxima aula, né? Então, é fundamental que vocês participem dessa sessão para que a gente possa estar se comunicando e tendo troca, tá? Mesmo que virtualmente. E agora, vamos passar. Não, tem mais uma informação aqui, né? Bom, se a gente elevar a qualidade de vida da população, o crescimento populacional vai reduzir de forma espontânea, né? Então, para a teoria reformista marxista, se a gente fizer essa redistribuição de renda, fizer políticas públicas, reformas socioeconômicas, né, melhorar a qualidade de vida da população, automaticamente, como consequência, nós vamos ter uma redução do crescimento populacional. Veja só, a teoria reformista marxista, ela vai se opor às teorias malthusianas, porque ela não vai enxergar a população como a culpada pelos problemas do crescimento populacional. Mas isso não significa que para os teóricos reformistas, o crescimento populacional não seja um problema. Todas essas teorias estão sendo pensadas porque esse grande crescimento populacional, ele gera impactos no meio ambiente, interfere no funcionamento do planeta. Nós temos recursos naturais que consumimos, porém esses recursos naturais, eles não vão durar eternamente, né? Se nós tivemos um grande crescimento populacional, um número gigantesco de pessoas no mundo, né? Isso vai fazer com que esses recursos fiquem cada vez mais escassos. Então, é fundamental que haja, sim, uma certa redução no controle, ou melhor,
que haja uma redução nesse crescimento populacional. O grande problema é, todas essas teorias, elas vão pensar soluções, né, elas vão encontrar problemas nesse crescimento e vão propor soluções. As teorias malthusianas estão pensando o problema como vindo, né, da população. A teoria reformista vai pensar esses problemas não como resultado ou culpa da população, mas sim de uma falta de distribuição de renda, dessa desigualdade socioeconômica que existe no mundo, que faz com que as pessoas mais pobres não tenham acesso à informação, a métodos contraceptivos, a formas de reduzir o seu crescimento, né? Então, eles entendem que, caso haja uma melhora na qualidade de vida, esse crescimento populacional, de forma espontânea, vai se reduzir. Porque as pessoas que tiverem acesso à informação, à escolaridade, elas, consequentemente, vão reduzir o número de filhos, né? E essa teoria, tem mais um detalhe, recebe esse nome de teoria reformista marxista, não porque ela tenha ligações diretas, né, ou muito fortes com o socialismo, com as propostas do Karl Marx, mas como essa teoria acaba pensando a questão socioeconômica, as desigualdades, né, e vai propor uma melhor distribuição de renda, ela é associada ao socialismo, ao comunismo, e por isso acaba recebendo o nome de teoria reformista marxista, né? Mas ela, na verdade, não está pautada em cima de ideais comunistas ou socialistas, né? Existem aproximações, mas ela não foi feita ou proposta, né, necessariamente por Marx, tá? Mas ela acaba recebendo esse nome por reivindicar uma maior igualdade socioeconômica no mundo. Então, ela é automaticamente associada a essas ideologias, né? Bom, a próxima teoria que está aqui é a teoria ecomalthusiana, né? Ela também vai surgir no século XX, e a grande questão da teoria ecomalthusiana é o crescimento populacional e os recursos naturais. Eu acabei de falar que esse crescimento populacional descontrolado, né, e muito acelerado, gera impactos no meio ambiente. E a teoria ecomalthusiana, ela vai pensar justamente essa questão, a relação desse crescimento populacional com a disponibilidade desses recursos naturais. E aí eu trouxe uma reflexão, uma charge aqui para a gente refletir, né? Então, na primeira imagem, você tem o planeta, né, como se fosse uma criança, sugando os recursos disponíveis nesse mundo. E aí tem uma informação de que em 1974 a população mundial era de 4 bilhões de pessoas, né? E aí depois, na segunda imagem, em 1987, pouco mais de 10 anos depois, a população já tinha crescido para 5 bilhões de pessoas. Vejam que o mundo, né, ele está murchando nessa segunda imagem. E aquele bebê que estava sugando os recursos naturais está crescendo, está aumentando de tamanho. Na terceira imagem, já em 1997, né, 10 anos mais à frente, 20 anos do início, nós vamos ter 100 bilhões de pessoas no mundo. Veja que esse mundo já, né, esses recursos mundiais, que é o que o globo está representando aí, reduziram mais ainda, tá? E aquele bebê que estava se alimentando desses recursos, esse bebê é a população mundial, né? E o desenho do mundo são os recursos naturais. Quanto mais a população cresce, mais recursos ela consome e menos recursos disponíveis tem no mundo. E aí fica o quarto quadrinho, né, fazendo uma projeção que em 2025 a população do mundo chegará a 8,5 bilhões de pessoas. E aí ele deixa a reflexão embaixo. Você pode desenhar sua própria conclusão. O que vai acontecer
quando nós atingirmos um nível de população, um quantitativo populacional no mundo tão alto que a gente não consiga mais ter disponível esses recursos naturais, né, que aqui são representados por esse planeta. Então, o que pode acontecer no mundo, né, se a gente atingir esse momento? A teoria eco-malthusiana está pensando justamente nisso. Essa relação do crescimento populacional com a disponibilidade, dos recursos naturais, né? Então, o crescimento populacional exagerado vai gerar, né, uma pressão sobre os recursos naturais que são esgotáveis, né? E aí a gente tem riscos irreversíveis para o futuro. Se esses recursos naturais se esgotarem, nós não teremos como repor, né? Os recursos naturais normalmente são classificados em 2 grupos: recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. E aí a gente tem a ideia de que os recursos naturais que são renováveis vão estar ali disponíveis para sempre. Mas não é bem assim. O que diferencia os recursos naturais renováveis dos recursos naturais não renováveis é o tempo de reposição, e não eles serem fontes inesgotáveis, né? No caso dos recursos naturais renováveis, eles conseguem se repor, né, conseguem serem repostos numa escala de tempo muito menor. Então, por exemplo, se eu faço uma horta na minha casa, né, se eu planto lá um tomate, um pé de tomate, e eu escolho aquele tomate e utilizo, vai nascer outro num curto espaço de tempo. Se aquele pé de tomate morrer, se eu arrancar, eu posso plantar outro e eu vou ver esse outro pé de tomate crescer, dar fruto novamente. Ou seja, é o tempo da nossa vida, é o tempo biológico, é um tempo curto. Então, os recursos naturais renováveis são os recursos que se renovam, né, num tempo curto. Já os não renováveis demoram muito tempo, são milhões de anos para eles conseguirem se repor na natureza. É o caso do petróleo, do carvão, né, de outros minerais disponíveis no nosso planeta. E quanto mais a gente consome esses recursos, mais eles se esgotam, né? E se eles se esgotarem de vez, nós não vamos ter esses recursos disponíveis novamente, pelo menos não de forma natural, a não ser que alguém produza de forma química, industrial, esses produtos, mas de forma natural não. Por quê? Eles demoram milhões de anos para serem repostos. Mas mesmo esses recursos naturais que se repõem, renováveis, que se repõem rapidamente, se a gente consome de maneira irresponsável, eles também se esgotam, né? E aí a gente não vai ter esses recursos disponíveis. E no futuro, isso pode gerar danos irreversíveis para o nosso planeta, né? A imagenzinha aqui do lado mostra o planeta cheio de pessoas, né? E você percebe que é um planeta cansado, é um planeta que já está se esgotando por conta desse quantitativo populacional que existe aqui no nosso planeta, né? E qual é a solução para isso? Não consumir os recursos naturais, né? Bom, há algumas correntes que pregam como solução, né, o desenvolvimento sustentável, que é utilizar esses recursos de maneira sustentável, né, procurando conservar ao máximo todos os recursos naturais que forem possíveis, né? Então, não praticarmos o consumismo, que é aquele consumo em excesso, né, consumir apenas o que é necessário, estar reflorestando áreas que foram desmatadas. Isso é um grande problema e o Brasil enfrenta esse problema há bastante tempo, né? A nossa política é frágil e ela acaba constantemente permitindo com que o meio ambiente, nossas florestas sejam agredidas. E isso tem se intensificado muito no nosso país nos últimos anos, principalmente dos últimos 2 anos para cá. A política ambiental do nosso país se tornou uma política extremamente desmontada, né? A todo momento a gente vê notícias de invasão de terras indígenas, de morte de indígenas, né? A queimada da Amazônia. Então, tudo isso
acaba sendo o problema que essa teoria eco-malthusiana traz para a gente. Quanto mais pressão essa população faz, né, sobre esses recursos naturais, mais eles se esgotam e podem causar aí um dano irreversível no futuro para a gente, né? A solução é consumir esses recursos de maneira sustentável, né? É a proposta do desenvolvimento sustentável. E aí, a última teoria aqui, né, a última teoria demográfica aqui, é a teoria da transição demográfica, tá? Essa teoria, ela vai apontar mudanças no padrão de crescimento da população. Então, ela vai pensar, vai propor, né, e vai pensar o seguinte: a população, na verdade, ela tem diferentes momentos de crescimento. O padrão de crescimento da população vai ser diferente ao longo dos anos. Isso vai depender de fatores históricos, do avanço da medicina, da tecnologia, né? Então, dependendo do momento e da oferta desses recursos, desses fatores, a população vai ter um padrão de crescimento diferente. Nas outras teorias, né, o que é apontado é que a população é daquela maneira e por conta daquilo a gente tem os problemas. Então, a população cresce muito e por conta daquilo a gente tem os problemas. A teoria da transição demográfica, ela vai estar apontando para a gente que esse crescimento da população, ele pode ser alterado dependendo do contexto histórico, dos fatores que forem ofertados para aquela população, né? E aí vocês podem ver nesse gráfico que eu coloquei aqui, que existem, né, 4 fases que a população passa nessa transição demográfica, tá? Então, o que vai interferir nesse processo de transição, né? A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. A gente já estudou isso em outros momentos, né? A gente sabe que a taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem. Então, são o número de nascidos a cada 1.000 habitantes, tá? A mortalidade é a taxa de morte, é o número de pessoas mortas a cada 1.000 habitantes. E o crescimento vegetativo é a diferença entre essas duas taxas. Então, quando eu faço a diferença da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, eu tenho aí o meu crescimento vegetativo. O que a gente percebe aqui nesse gráfico? Que esse crescimento vegetativo, que esse crescimento populacional, ele é diferente em vários momentos, tá? Aqui na fase 1, ele é um crescimento bem baixo. Na fase 2, ó, entre a fase 2 e o início da fase 3, você tem uma explosão desse crescimento, né? Ele dispara consideravelmente. E, em seguida, ele entra novamente em queda, se estabiliza. Então, a teoria da transição demográfica vai dizer pra gente que a população, toda a população, seja ela a população de um país ou a população mundial, vai passar por essa fase de transição. Então, tem um momento em que a população vai ter uma explosão no seu crescimento e logo depois ela vai vivenciar um período de redução. E ela vai vir para essa explosão de um período de baixo crescimento populacional, tá? Então, eu coloquei aqui um modelo das pirâmides etárias, tá? Que acabam sendo elaboradas em cada uma dessas fases da transição demográfica. Então, olha aqui, na primeira fase, eu vou ter uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Eu vou ficar voltando no outro slide, né? Passei errado aqui. Olha só, essa primeira fase, eu tenho uma alta natalidade, as pessoas estão tendo muitos filhos, mas há uma alta mortalidade. Então, a minha população não cresce. Por quê? Nascem muitas pessoas, mas morrem muitas pessoas, né? Falta de saneamento básico, falta de salubridade, falta de acesso à saúde, né?
Tudo isso faz com que essa mortalidade seja alta. E essa natalidade também, por conta do baixo acesso à educação, a métodos contraceptivos. Então, nessa primeira fase, eu tenho alta natalidade e alta mortalidade, e o meu crescimento populacional é um crescimento baixo, é um crescimento pequeno, né? E aí eu vou ter como reflexo essa pirâmide etária aqui, tradicional, né, que é a pirâmide clássica na forma do triângulo. Uma base muito larga, porque eu tenho muita natalidade, e ela vai afinando, porque as pessoas estão morrendo ao longo da vida, né, e não chegam aqui à idade adulta por conta das condições precárias que aquele país apresenta. Na segunda fase, olha o que vai acontecer. A mortalidade começa a reduzir. Então, os países começam a investir em saneamento, em salubridade, né, numa melhor qualidade de vida para as pessoas. E aí, o que acontece é que essa mortalidade se reduz, né? Mas a taxa de natalidade não. Então, no primeiro momento, a mortalidade cai, mas a natalidade continua elevada. Isso faz com que a população dispare no seu crescimento. E aí a gente tem a fase chamada de explosão demográfica aqui, né? E a gente vai ter uma nova pirâmide etária acontecendo aqui. Olha como há uma mudança significativa no corpo da pirâmide, né? Aqui o meu corpo, ele afunilava de forma muito mais intensa. Como aqui eu reduzi a mortalidade, essa natalidade que é muito alta, ó, perceba que ela continua muito alta, como aqui, né? Ela se mantém alta nessa segunda fase. Mas o corpo, ele se alarga. Por quê? Porque essas pessoas que nascem, elas chegam em muito mais quantidade à idade adulta, né? Porque a mortalidade reduziu. Na terceira fase, a gente começa a reduzir a natalidade também. E se eu paro de ter um número elevado de nascimentos, o que vai acontecer? O meu crescimento demográfico, ele vai desacelerar, né? Ele começa a reduzir. Aqui ele acelera, né? Antes de iniciar essa transição, ele está bem reduzido. Na segunda fase ele acelera e na terceira ele entra em desaceleração. A natalidade também cai. Olha como isso vai se refletir na pirâmide etária. A base dessa pirâmide, ela começa a reduzir. Então, eu começo a ter menos população nascendo, né? Menos população morrendo, porque a mortalidade já está baixa. E aí, acaba havendo um maior equilíbrio, né, entre a base da pirâmide e o corpo dessa pirâmide. Professora, mas eu também estou vendo que o topo, ele aumentou. As pessoas estão chegando agora à idade mais velha, estão chegando, né, se tornando idosos, e estão. Por quê? Porque a qualidade de vida vai melhorar. Se você reduz a mortalidade, é porque a sua qualidade de vida melhorou. Essas pessoas estão tendo acesso à saúde, boa alimentação, uma boa renda para ter acesso a essa boa alimentação. Isso tudo faz com que você consiga viver mais. Então, o topo da pirâmide também começa a alargar, tá? E a quarta fase é a fase da estabilização da população. Essas natalidades se reduziram, a mortalidade também, e esse crescimento começa a se estabilizar. Em alguns países ele começa até a se tornar negativo, ele vai baixar aqui essa linha, né? Vai estar abaixo dessa linha aqui. Por quê? Porque as pessoas vão reduzir demais o número de filhos que elas estão tendo. E aí a gente entra nessa quarta pirâmide aqui, que é a pirâmide envelhecida, onde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são muito baixas. Nascem poucas pessoas, e vocês podem perceber que o topo dessa pirâmide se tornou muito mais largo em relação a esse daqui. Por quê? Porque agora eles estão chegando nessa terceira idade em maior quantidade ainda, né? Já se estabilizou essa taxa de natalidade e essa taxa de mortalidade. Então, a teoria da transição demográfica vai dizer que as populações,
à população mundial, à população de um determinado país também, porque isso pode se aplicar a um determinado país. O Brasil, por exemplo, está, né, deixa eu voltar aqui, o Brasil, por exemplo, vive essa terceira fase, né? Nós estamos caminhando para uma estabilidade, enquanto o mundo, de maneira geral, já realizou esse processo, né? Se a gente analisar o mundo todo, já está nessa quarta fase. O Brasil, assim como outros países, está vivenciando essa terceira fase, né? Então, a teoria da transição demográfica vai dizer que, dependendo do contexto histórico, dependendo das condições tecnológicas, da medicina, a população vai mudar o seu ritmo de crescimento de forma espontânea, de forma natural, né? Então, é lógico que essa transformação no ritmo do crescimento tem a ver com fatores que foram colocados para aquela população. Então, se eu melhoro as políticas públicas, se eu faço uma maior distribuição de renda, se eu permito que a minha população estude, tenha acesso à saúde, tenha acesso à informação, isso tudo vai fazer com que o meu padrão de crescimento se altere. E aí eu vou passar por esse processo de transição, tá? Mas, no geral, ela vai pensar que as populações vão mudar o seu padrão de crescimento ao longo dos anos, né, de acordo com fatores como o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, tá? E, lógico, né, o seu contexto histórico, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro tudo que foi dito aqui, né? Espero os comentários de vocês e eu vou deixar aqui uma dica de aula, né, no YouTube, que se vocês quiserem assistir para entender também um pouco mais, eu sugiro que, se vocês tiverem dúvida, retornem a essas videoaulas, assistam a videoaula anterior, assiste essa de novo, mas também tem aqui uma outra alternativa, né? Traz um resumo bacana de tudo que a gente falou aqui sobre essas teorias, tá? Então, também é uma dica a mais para vocês estudarem aí. E como tarefa, tá? Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios que vou deixar disponível. Desculpa o barulho, que eu acabei batendo aqui. Vou deixar disponível lá no post para vocês baixarem essa lista de exercício, tá? Eu quero que vocês imprimam, quem tiver essa possibilidade, e colhem no caderno. Quem não tem essa possibilidade, tá? Faça o registro das respostas no caderno. Leia as perguntas e faça no caderno, tá? Eu coloquei aqui para copiar no caderno e é bom que vocês copiem. Quem não pode imprimir, é bom que copie no caderno. A lista é grandinha, as perguntas são grandes, mas vai ser importante para vocês estarem registrando e mantendo o caderno organizado, tá? Vocês vão responder e vão me enviar o gabarito. É uma lista múltipla escolha. Não precisa me mandar a lista inteira de volta. Basta colocar lá para mim, né? Número 1, letra X, número 2, letra Y, número 3, tá? Basta me enviar o gabarito. E assim, vocês me enviando o gabarito, na próxima aula eu vou estar corrigindo eles com vocês. Então, vocês vão fazer e eu vou estar corrigindo na próxima aula. Todas as tarefas que eu tenho passado estão valendo ponto, gente. Tem muita gente que não entregou, tá? Então, quem não entregou, coloque em dia essas tarefas para que a gente possa aí ter um bom resultado no bimestre, tá bom? E assim a gente encerra o conteúdo do nosso primeiro bimestre, tá? Eu espero as dúvidas de vocês e desejo que tudo isso passe logo e que a gente possa, muito em breve, estar, né, novamente desfrutando da companhia, né, tão prazerosa que é a companhia de vocês, a sala de aula, né, aquela... Então, eu aguardo os trabalhos de vocês e até a nossa próxima aula.